Olá, eu sou a Rita Foelker, esse é o Momento Calunga, trazendo hoje um trecho valiosíssimo de Calunga 2 em 1, pensamentos que resolvem, mais mestre de mim mesmo, mais bônus de frases inéditas, em que Calunga nos diz o seguinte: eu andei percebendo que vocês aí não têm muita noção de valor. Vocês pensam que valor é a mesma coisa que preço. Assim, se o preço de um copo d'água é 50 centavos, é porque ele vale 50 centavos. Mas um copo d'água pode ter um valor incalculável, principalmente se você está perdido num deserto, na Caatinga, por exemplo. Enquanto vocês não entenderem o que é valor, não vão se dar o devido valor. Então a gente está vivendo num mundo hoje em que parece que tudo tem um preço. A gente pode colocar um preço em qualquer coisa, em qualquer habilidade, em qualquer objeto, e se a gente tiver com que pagar, ele pode ser nosso. Isso se chama valor de troca. Isso é preço. Agora, existem coisas no mundo que não têm preço. E Calunga nos dá aqui o valor da água. Ele fala assim que um copo custa 50 centavos, talvez hoje não mais. Porém, o valor da água está na qualidade dela, na qualidade intrínseca, na qualidade íntima dela enquanto elemento, que leva a vida a todo lugar onde vai, que sacia a sede, que pode curar, mas nós também precisamos cuidar dela. E muitas vezes a gente não pensa nisso, a gente só pensa na água como um bem, como algo pelo qual você paga e você usa e você descarta. Então, essa diferença que a gente tem entre preço e valor precisa ficar muito clara, porque senão a gente vai começar a achar que as pessoas têm preço. A gente vai pensar que a gente está numa vitrine de pessoas assim, e que a gente escolhe as pessoas por esse ou aquele atributo, e aí, se a gente quiser, a gente paga por esse produto. Não é assim? E muitas vezes as pessoas estão se confundindo com um produto ou com uma coisa, de tal maneira elas estão sendo transformadas em objetos, ou em força de trabalho, ou em alguém útil, que muitas vezes elas se despersonalizam, né? Isso gera uma crise, que muitas vezes a pessoa se pergunta, afinal, quem sou eu? Quem sou eu, né? Que saio para trabalhar todo dia, saio de madrugada, venho com a minha marmita, pego o ônibus lotado, chego lá, passo o dia inteiro fazendo coisas na empresa, aí eu passo no supermercado, pego alguma coisa, vou para casa fazer uma janta para as crianças, sabe? Quem sou eu? E é nesse ponto que Calunga nos fala sobre valor, que eu preciso entender o que é o valor das coisas, o valor real, que não é o valor de troca, é aquela qualidade intrínseca, aquela qualidade íntima de uma pessoa, de um objeto, da natureza em todas as suas formas. Qual é a qualidade de uma borboleta? Qual é a qualidade de um passarinho? Entre outras, aquela de muitas vezes nos acordar de manhã ou de alegrar o nosso dia. Mas será que a gente lembra disso? Ou será que a gente acha que algum dia em que os passarinhos, espero que jamais aconteça, em que os passarinhos não existirem mais, a gente vai simplesmente colocar uma gravação de canto de pássaro e vai ter a mesma sensação? Vai ter a mesma satisfação? Isso é muito sério, porque a gente não é coisa, a gente não é objeto. E a gente não pode muitas vezes olhar as pessoas como objeto. Às vezes eu estou escolhendo alguém para me relacionar por dados externos, por dados exteriores, por aparência, por forma de se vestir, pelos bens que ela mostra nas redes sociais. Mas será que aquilo é aquela pessoa? Será que aquela pessoa não é muito mais, não existe um ser de verdade, cheio de intuições, de dúvidas, de procura de respeito e procura de dignidade, além de tudo aquilo que ela exibe? Será que ela não é um ser com uma dignidade espiritual maior, uma alma reencarnada, que ela veio para esse planeta com projetos, com ideias, com potenciais a serem desenvolvidos no exercício, na convivência?
E a gente esquece tudo isso que está lá no fundo da alma da pessoa para simplesmente pensar se ela está sendo produtiva ou improdutiva, se ela está produzindo resultado ou não está produzindo resultado. A gente precisa parar de fazer isso, porque isso está machucando, está magoando muitas pessoas e não está tornando ninguém mesmo mais feliz. Porque até a ilusão que a gente tem de que a gente se utiliza das pessoas para ser feliz é uma ilusão enorme, porque um dia ela desaba e a gente se vê na condição em que a gente está mesmo, na condição espiritual triste em que nós nos encontramos. Então, o convite hoje é: vamos começar a olhar o valor das pessoas, o valor dos momentos, o valor de cada criatura da natureza, o valor do ar que nós respiramos, o valor da água que sacia a nossa sede. Vamos começar a pensar em termos de valor e menos de preço. Às vezes tem aquela pessoa que trabalha ali do seu lado há anos, e ela todo dia chega, senta, faz o trabalho dela, vai embora. E você não sabe nada sobre ela, você só está vendo quanto que ela produziu, que problemas que ela resolveu para a empresa. Mas e aí? Você já parou para pensar no estudo ou nos conhecimentos que ela precisou reunir para poder desempenhar aquela função, o custo que isso teve para ela? Você já parou para pensar no que ela está abdicando naquele momento em que ela está trabalhando ali ao seu lado? Ela está abdicando de estar com a família, está abdicando de fazer outras coisas que para ela são importantes também, mas ela está ali, ela vem com o seu conhecimento, ela vem com os seus insights, ela vem com as suas intuições, ela vem com a sua boa vontade. Tudo isso conta muito. E isso não tem a ver com quanto você paga para ela, tem a ver com as qualidades internas que ela desenvolveu no decorrer da vida e que são essas que nunca se perdem, porque tudo aquilo que a gente aprende, tudo aquilo que a gente treina e desenvolve em nós espiritualmente jamais se perde, tá? Então vamos ficar de olho nessas coisas que não se perdem, nessas coisas que nós semeamos e que elas de fato florescem e frutificam na vida, no universo, no planeta, para o bem das pessoas, para o bem das famílias, para a sua família, porque é isso que conta de verdade. E às vezes a gente peca, né? Vamos dizer assim, uma palavra que eu praticamente não uso, mas a gente peca porque a gente sempre quer olhar as pessoas em termos calculistas, o que essa pessoa vai me render, o que essa pessoa vai me proporcionar, o que eu vou conseguir tirar dessa pessoa. Vamos parar com isso? Vamos mudar de foco? Vamos olhar para o bem que a gente está semeando nesse planeta? Porque o dinheiro, um dia o dinheiro vai acabar. Provavelmente ele não vai existir mais da forma como nós vivenciamos aqui hoje. Mas o valor das pessoas e o valor das atitudes continuará existindo para sempre. E tudo aquilo que a gente adquire como conhecimento, como conduta, como entendimento da vida, isso nunca termina, isso fica conosco para sempre, sabe? É assim. Eu espero que você tenha gostado, espero que você reflita sobre isso, tá bom? Um grande beijo, muita paz, gratidão pela audiência. Até o próximo Momento Calunga.